Uma versão sombria do Batman, que é proveniente da Terra 3 da DC Comics, é o Homem-Coruja. Em novembro de 2013, foi lançada uma história na HQ Liga da Justiça número 23.4, onde pudemos conhecer mais da vida tenebrosa desse personagem. E nessa história em questão, ele recebeu um presente misterioso que guarda um terrível segredo. Assista esse vídeo até o final para você descobrir o que tem dentro dessa caixa e qual será o fim de toda essa confusão. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. A história começa nos mostrando que ela se passa em um mundo diferente. Ela é conhecida como a Terra 3 nessa continuidade da DC Comics. Aqui, o Sr. Thomas Wayne não era um homem bom. Ele era um médico que estragava quase todas as cirurgias em que estava envolvido e então usava a fortuna da família para evitar processos judiciais. Acontece que sua esposa, Martha Wayne, acreditava que seu marido matava seus pacientes de propósito, apenas de forma sádica mesmo. O casal possuía 2 filhos nesse universo. Eram eles Thomas Wayne Jr. e o caçula era Bruce Wayne. Acontece que Thomas Wayne Jr. odiava os seus pais por eles serem pessoas horríveis e por isso arquitetou a morte deles. Certa noite, enquanto estavam passando por um beco, Jr. apontou uma arma para seus pais. Ele realmente queria acabar com a vida dos dois. Porém, seu irmão mais novo, Bruce, pulou em cima dele para evitar que os disparos fossem efetuados. Os 2 irmãos ficaram lutando no chão. E antes que Thomas e Martha conseguissem fazer algo, eles foram baleados. Pois é, e o seu assassino era Alfred Pennyworth. Além disso, Alfred também atira no pequeno Bruce, matando assim os 3 membros da família. Assim que ele termina, ele diz para Thomas Jr. que o serviço agora estava feito. Os anos se passaram e Thomas Jr. se tornou um adulto. Ele adotou a alcunha de Homem-Coruja com o objetivo de firmar o seu poder e domínio sobre a cidade de Gotham. E ao longo de todo esse tempo, Alfred era seu fiel escudeiro. Acontece que certa vez Thomas Jr. conheceu um garoto chamado Richard Grayson, um jovem artista de circo que tinha incríveis habilidades acrobáticas. Vendo um grande potencial no menino, o Homem-Coruja sabotou um dos shows, criando um acidente que matou toda a família do Richard, o deixando então órfão. Sem ter para onde ir, Thomas resgatou o garoto e o adotou. Com o passar do tempo, ele o treinou e o transformou em seu ajudante chamado Garra, que o auxiliava em sua busca de poder. Só que alguns anos depois, o Homem-Coruja decidiu contar toda a verdade para Richard sobre a sua família. Isso logicamente abalou muito o Garra, que decidiu se desvincular do seu parceiro e passou a atuar de forma individual. O problema é que, para tentar provar o seu valor, o Garra quis enfrentar sozinho o maior rival do Homem-Coruja, que era o famoso Coringa, um inimigo cruel. E nessa missão, o Garra sumiu. O Coringa da Terra 3 odiava o Homem-Coruja, pois ele o tinha jogado em um poço de água tóxica da Baía de Gotham. Com o desaparecimento do seu antigo parceiro, o Homem-Coruja decidiu investigar para tentar encontrá-lo e desvendar o que aconteceu. Até que uma noite, enquanto patrulhava, o Homem-Coruja recebeu uma ligação de Alfred Pennyworth, dizendo que ainda não tinha conseguido localizar o Garra. O mordomo diz que eles não deveriam ter contado a verdade, deveriam ter mantido a mentira. Até que finalmente o Homem-Coruja o encontra, e a perseguição começa. O Coringa é aquele que queria quebrar o domínio do Homem-Coruja sobre Gotham. Ele queria livrar a cidade do controle desse homem controverso. Enquanto o Coringa foge, além do seu inimigo o perseguir, a polícia de Gotham também passa a ficar atrás dele. Afinal, até mesmo a polícia responde às ordens do Homem-Coruja. O interessante é que nessas cenas de fuga, o próprio quadrinho nos diz que esse Coringa da Terra 3 apenas finge ser um maluco imprevisível, mas que ele não era nada disso. Ele era um homem inteligente que usava essa persona para tentar derrubar a força do Homem-Coruja dentro da cidade. Enfim, vemos que o Coringa corre até o terraço de um prédio, atraindo o Thomas Jr. para ali. E agora a coisa fica pesada demais. Pois enquanto chegava no local, Thomas vê enfeites de Natal por toda parte, com luzinhas coloridas e árvores enfeitadas. Porém, ele se depara com algo terrível. No chão, embaixo de um foco de luz, existem 6 caixas de presentes. E elas formam uma aparência de corpo humano,
como se fosse cabeça, braços, tronco e pernas. Enquanto observa aquela cena, o Homem-Coruja escuta a voz do Coringa, dizendo para ele abrir as caixas, que ele estava ansioso para ver a sua reação, pois foi ele mesmo quem embrulhou. Thomas realmente abre a caixa e, ao ver o que tinha acontecido, promete ao Coringa que irá matá-lo por isso. Ajoelhado ao lado das caixas e perplexo com o que viu, o Homem-Coruja não percebe a aproximação do Coringa, que aparece atrás dele, segurando algumas cartas. Mas, antes que seu oponente pudesse fazer algo pelas suas costas, houve-se um disparo de arma. O tiro acerta a mão do Coringa, dessa forma salvando o Thomas Jr. do ataque surpresa. Era Alfred, o mordomo tinha conseguido chegar simultaneamente no local e com uma arma estourou uma das mãos do palhaço. Alfred, que não viu o que tinha na caixa, pergunta para o Coruja se o que havia dentro era o jovem Richard Grayson. Thomas afirma que sim, nos confirmando dessa forma que o palhaço do crime havia matado, esquartejado e embrulhado os restos mortais do Garra. O Alfred fica completamente irritado com a situação, culpando o Thomas Jr. por isso ter acontecido com o garoto. Isso porque, além de ter contado a verdade sobre a família do Garra, Thomas estava com uma mulher se aproveitando da luxúria enquanto seu protegido estava sendo assassinado. Só que, enquanto discutiam, o Coringa usou a flor do seu terno para esguichar toxina do riso no Alfred. Essa toxina servia para deixar a vítima insana e com um sorriso permanente no rosto. O Homem-Coruja grita por seu parceiro leal e chega com uma voadora no Coringa, fazendo com que seu inimigo voasse para bem longe. Acontece que rapidamente a transformação do mordomo começa. A sua pele começa a ficar pálida, seu rosto começa a se deformar em um sorriso sombrio e ele começa a gargalhar. Antes que pudesse fazer mais alguma atrocidade, o Coruja decide pôr um fim no seu oponente. O Coringa estava ajoelhado, gargalhando e dizendo para Thomas que ele falhou como sempre. Falhou com seus pais, com a cidade, com seus parceiros e tudo mais. Que a culpa de tudo é dele. O Homem-Coruja então pega o Coringa e o arrasta, dizendo que também será responsável por sua morte. E então joga o palhaço de cima do prédio, justamente na hélice de um dos helicópteros de polícia que estava no local, fazendo com que ele fosse fatiado em vários pedaços. Em seguida, Thomas Jr. volta sua atenção para Alfred, e o mais rápido que pôde, usou um antídoto de soro do Coringa, o qual ele sempre carregava, dessa forma impedindo que a transformação fosse completa. O problema maior para ele é que assim que a polícia viu que o Homem-Coruja estava sem forças e sem auxílio dos seus ajudantes, eles decidiram atacá-lo para derrubar o seu poder pela cidade. A polícia então começou a disparar tiros e granadas com a intenção de matá-lo para acabar com a tirania imposta por ele. A história é cortada e vemos que uma semana se passou e muita coisa aconteceu. Uma grande ameaça tinha chegado ao planeta e estava devastando tudo. Com isso, Alfred, que tinha sido salvo pelo Thomas Jr., conseguiu, através de uma passagem dimensional, ir para um outro mundo. O Alfred tinha sido salvo, mas ficou com sequelas. A sua pele ainda era branca e ele estava mais insano. Ele tinha chegado na Terra principal da DC e decidiu fazer um grupo de vilões e preparar a chegada para o Homem-Coruja, que ainda não estava lá. Mas ele sabia que hora ou outra o Thomas conseguiria ir para ali também. Além disso, ele assumiu o nome de Outsider e conseguiu sequestrar o Richard Grayson desse universo, que nessa época era o Asa Noturna. Agora, com o Dick sobre seu domínio, para ele restava apenas esperar a chegada do seu grande amigo. E é isso, galera, a nossa história acaba por aqui. Ela tem uma continuação que faz parte aí da grande saga Vilania Eterna da DC Comics. Mas o intuito desse vídeo aqui era contar a história de vida e morte do Garra, né, o ajudante do Homem-Coruja. Então não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.